Então, gente, continuando aqui, falando da CPP, então a gente construiu a nossa CPP. Temos que falar sobre a inclinação da CPP, mas vamos deixar isso para depois. Esse gráfico do jeito que está, ele está feio, né? Cheio de reta. A gente pode simplesmente omitir esses pontos e considerar o gráfico de uma forma mais limpa, né? É o mesmo gráfico de antes. Só que a nossa CPP, então, ela está ali no quadrante 1. Essa CPP é o que eu disse, ela é fruto, ela é consequência do quadrante 2, 3 e 4. O quadrante 3 representa a restrição de recursos, o quadrante 2 e 4 representam a produtividade, a função de produção e produtividade dos recursos aplicados nas diferentes atividades da firma. E aqui a gente só está supondo 2 produtos para simplificar. Se fosse mais produtos, a coisa complicaria, né? Vamos considerar só 2 produtos. E aí nós temos a nossa CPP. E normalmente em livros de economia não se considera o quadrante 2, 3 e 4. Ao se falar de CPP, se considera só o quadrante 1. A CPP é apenas uma curva como essa. Então, se você buscar na internet ou ver um livro que fale sobre CPP, saiba que por trás dessa curva tem aqueles outros gráficos que eu indiquei ali, tá? No slide anterior. Mas a nossa CPP é basicamente essa. Ela indica o máximo dos diferentes produtos que uma firma é capaz de produzir, dado seus recursos, sua restrição de recursos e a produtividade dos recursos na produção dos diferentes bens, tá? E aí foi o que eu falei no primeiro vídeo aí sobre CPP, no tópico 5. A CPP, ela nos indica o máximo que a firma é capaz de produzir, não só de um produto, mas de todos os seus produtos, dada sua restrição de recursos, mas também ela nos chama atenção para o problema do custo de oportunidade. A gente produzir mais do bem X, a gente tem que produzir menos do bem Y. E quanto mais do X a gente produzir, mais recursos para produzir cada vez mais do X, tem que dedicar cada vez mais recursos à produção do bem X e esses recursos vão perder produtividade. A gente vai aumentar a produção do X a taxas decrescentes. E da mesma forma a gente vai estar perdendo produção do Y a taxas crescentes. Isso é um custo de oportunidade crescente grave, né, que tem que ser considerado. Ao decidir como alocar recursos, a firma tem que tomar uma decisão adequada, né? Deixar de produzir um produto para produzir outro, você não apenas tem o custo de produzir o outro, mas deixar de produzir o bem X para produzir o bem Y, você não apenas tem o custo de produzir Y, mas também tem o custo de abrir mão da renda gerada pelo bem X, tá certo? Ou da possível renda gerada pelo bem X, tá certo? Isso é uma coisa. Aí outra coisa, como até agora não botei nenhuma figura, nenhuma imagem, eu vou botar umas imagens para ilustrar aqui o problema da curva de possibilidade de produção. Então imagine que você tem uma fazenda. Estava dando exemplo de trabalho, mas foi o que eu falei, são recursos em geral. Para simplificar, vamos falar de trabalho, mas pode ser qualquer outro recurso. Então agora vamos considerar uma fazenda. Digamos que você tem uma enorme fazenda, ou não precisa ser enorme, você tem uma fazenda, uma terra, né? Ou outro recurso qualquer, uma fábrica, tratores, caminhões, você tem uma empresa de construção, e por aí vai. Vamos considerar uma fazenda. Nessa sua fazenda você pode produzir soja, toda ela, né? E você, ao produzir soja, você vai ter o custo de produção de soja, você vai vender a soja por um certo preço, você vai ter a renda da soja e você vai obter o seu ganho. Ok, foi a sua decisão, supondo que essa seja sua decisão. Produzir soja, você pode pegar a sua fazenda e produzir soja. Mas alternativamente também, você poderia, em vez de produzir soja, você poderia criar gado. E aí você vai ter o custo de criação do gado, posteriormente você vai vender o gado por um certo preço e você vai gastar de um lado dinheiro para produzir o gado, de outro lado você vai ter uma receita.
Você vai ter um custo de um lado e uma receita do outro. A diferença entre receita e custos, já falamos, né? É o lucro, é o ganho, é o valor, a riqueza gerada. Falamos na primeira aula, né? Numa economia complexa de mercado, a forma de avaliar se uma atividade está gerando valor ou não é pelo diferencial de quantidade de dinheiro que se recebe pela atividade e a quantidade de dinheiro que se gasta com a atividade. Mas aí você tem duas atividades, soja ou gado. Você pode botar toda a sua fazenda só para produzir soja, toda a sua fazenda só para produzir gado. E aí, o que você faria? Né? Além do que, soja e gado, os dois têm risco. O preço dos dois varia, um pode dar uma praga, pode dar vários problemas, né? Há riscos na atividade. Mas aí você tem duas atividades. E aí, qual das duas você desenvolveria? Talvez você, pela imagem, você pare e pense, vou dividir a fazenda em duas, né? São os pontos A, B, C, D, E que eu falei, né? Você diria, eu dividiria minha fazenda em duas, metade fica para soja, metade para gado. Bom, você pode pensar assim, né? Mas a questão é por que você resolveu dividir a fazenda ao meio e metade vai para soja e metade vai para o gado? Com base em que você decidiu isso? Por que não só soja? Por que não só gado? Por que não 80% para soja e 20% para o gado? Ou o contrário? Essa é a questão da CPP, a curva de possibilidade de produção, tá certo? Quanto mais soja você produzir, você vai acabar perdendo produtividade, mais cedo ou mais tarde. Davi Ricardo, tópico 4, né? E também gado, quanto mais gado você produzir, você vai acabar perdendo produtividade por algumas diferentes razões. Gado que vai ser atacado, quanto mais gado você tiver, mais difícil é para controlar. O gado vai fugir, vai ser atacado por animais, cobras, onça da mata, não sei, você vai ter problemas, né? E a perda de produtividade, quanto mais você produz de soja ou gado, você vai acabar tendo perda de produtividade. Só que a perda de produtividade não obrigatoriamente é a mesma para as duas atividades. São duas atividades diferentes, com duas funções de produção e produtividade marginal. E a produtividade marginal varia diferentemente também. E aí que é a pergunta, o que fazer? Por si só já é complicado, né? Só pensar em soja e gado já fica meio questão de dúvida, tem que parar para pensar. Mas e se eu disser que, além de produzir soja e gado, você também poderia não produzir soja, não produzir gado, pegar toda a sua fazenda e botar para produzir energia solar. Aí você vai espalhar um monte de placas de captura de energia solar para produzir energia elétrica e vender energia. Você, de novo, vai ter um custo de produção, de um lado, vai produzir o seu produto, no caso energia elétrica, vai vender por um certo preço e vai ter uma receita, né? Mas enfim, tá aí outra alternativa que você poderia fazer com a sua propriedade. E agora, o que você faria? Vai dividir a fazenda em 3, um terço fica para soja, um terço para o gado e um terço para energia solar? As 3 atividades têm cada uma sua própria função de produção, função de produtividade marginal e seus próprios custos e riscos. E principalmente, com base na curva de possibilidade de produção, realizar uma atividade é deixar de realizar a outra. Quanto mais tela de produção de energia solar você botar, menos área você vai ter para o gado. Quanto mais gado ou área de gado você utilizar, menos área para energia solar e para a soja. E assim por diante. Além disso, também pode ser que debaixo da sua terra haja algum tipo de minério vantajoso, ou relativamente vantajoso. Plantar soja é vantajoso, criar gado é vantajoso, produzir energia elétrica é vantajoso, mas de repente fazer mineração também é vantajoso. E aí agora, o que acontece? O que você decide fazer com a sua propriedade rural? Você tem uma propriedade de determinado tamanho e você pode utilizar a sua
propriedade de diferentes formas, diferentes atividades. Além dessas que eu estou botando, pode imaginar outras também, né? Certamente não pode imaginar infinitas. Você não vai ter nem capacidade técnica de desenvolver certas atividades, mas ainda assim, ou você desenvolve uma atividade ou outra. E a desenvolver uma, você vai obter uma certa renda, mas para obter essa renda você tem que abrir mão da renda gerada pela outra oportunidade, da oportunidade alternativa, né? Daí o nome de custo de oportunidade. Produzir soja, você não tem só o custo da soja, você também tem o custo de não obter o ganho do gado. E aí você vai ficar temeroso, não, eu tenho que produzir soja e tenho que produzir gado, só que você não tem recursos ilimitados, além do que você não vai ganhar com... Você quer obter o ganho da soja, quer obter o ganho do gado, mas também tem ali energia solar, e aí o que fazer? Enfim, esse é o problema da CPP. O objetivo da CPP é chamar atenção para esse conflito de alocação de recursos, como alocar os recursos da forma mais correta, proveitosa, adequada possível, tá certo? Sendo que quanto mais de um determinado produto a gente fizer, a produção vai crescer a taxas crescentes, e a produção que a gente deixa de realizar, a gente vai perder produção a taxas crescentes. O que a gente aumentar a produção total cresce a taxas decrescentes. O que a gente reduzir a produção tende a diminuir a taxas crescentes. Então, pela, 10ª vez que eu estou falando, o custo de oportunidade tende a ser crescente, tá certo? Mas enfim, essa é a ideia da CPP. E vamos voltar agora à CPP e vamos considerar algo que é importante, que é a inclinação da CPP, que tem tudo a ver com esse ganho e perda de produtividade, né? A inclinação da CPP, qualquer ponto ao longo da CPP, ela indica, CPP, curva de possibilidade de produção, ela indica uma combinação possível de produção dos diferentes bens. Para realizar essa produção, a firma vai ter que alocar os seus recursos de determinada forma, de uma determinada forma, para realizar esse nível de produção. Mas ao escolher uma determinada alocação de recursos, os recursos terão uma diferente produtividade nas diferentes atividades, né? E a inclinação da CPP tem a ver com a relação entre as produtividades dos recursos nas diferentes atividades. Vamos pensar o bem X e Y, soja e gado, né? Ou outra atividade qualquer. A gente tem o quê? Que se você estiver só produzindo no extremo, só produzindo o bem Y, os recursos aplicados na produção do bem Y vão ser muito pouco produtivos, mas eles seriam altamente produtivos na produção do bem X, né? Se você estivesse no extremo oposto, aplicando todos os seus recursos na produção do bem X, eles na margem vão ser muito pouco produtivos ao produzir o bem X, mas serão altamente produtivos na produção do bem Y, né? Sendo assim, voltando ao caso que você só produz bem Y, se você está só produzindo bem Y, então todos os seus recursos estão aplicados na produção do bem Y, eles são pouco produtivos e não há nada produzindo bem X. Sendo assim, se a gente tirar um pouco de recurso da produção do bem Y, a gente tem que, como eles são pouco produtivos, ao produzir Y, a produção de Y vai cair, mas muito pouquinho. E como a gente vai pegar esses recursos e aplicar na produção do bem X, então, e eles são altamente produtivos na produção do bem X, a produção do X tende a crescer enormemente. Então, numa situação que a gente estiver próximo ali do eixo vertical, a inclinação da CPP ela tende a ser quase horizontal, né? E a situação oposta ocorre quando a gente está próximo ali do eixo do bem X, né? Da mesma forma, todos os nossos recursos estão aplicados na produção do bem X, eles serão pouco produtivos. Se a gente abrir mão se a gente retirar
recurso da produção do bem X, a produção de X vai cair muito pouquinho. E se a gente pegar esses recursos e aplicar na produção do bem Y, no bem Y eles serão altamente produtivos na margem, de tal forma que a produção de Y vai crescer enormemente. Então, num ponto próximo ao eixo do X, a CPP tende a ser quase vertical, indicando que perder produção de X vai ser muito pouquinho e ganhar a produção de Y vai ser enormemente. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? É que a inclinação da CPP ela depende da relação entre as produtividades dos recursos na produção dos diferentes bens. E essa relação ela indica quanto que varia a produção de um bem Y e do bem X, dado que a gente tire recursos de uma atividade e passe para outra, né? Então, por exemplo, se a gente estiver reduzindo, em um determinado momento aí da CPP, a gente estiver reduzindo a produção do bem Y, a gente vai estar tirando recursos da produção do bem Y, isso reduz a produção de Y. Esses recursos vão ganhar produtividade na produção de Y, mas a gente está tirando de Y e está passando para a produção do bem X. A produção total de X vai crescer, mas a produtividade dos recursos aplicados na produção de X tende a cair. A inclinação da CPP ela tem a ver com a relação entre essas duas quantidades, entre essas duas variações de quantidades produzidas, que por sua vez dependem da produtividade dos recursos, ok? Se a gente considerar variações muito pequenininhas da quantidade produzida, no extremo essas duas setas, essas duas variações vão ser muito pequenininha. E a inclinação da CPP pode ser entendida como a inclinação da reta tangente à CPP em determinado ponto. E a inclinação da reta tangente nada mais vai ser do que a variação do bem Y dividido pela variação do bem X, tá certo? E essas duas variações, da quantidade produzida de Y e de X, e essas duas variações dependem da produtividade marginal dos recursos do trabalho aplicados à produção do bem Y e do bem X. Num ponto como A, ΔY sobre ΔX é aproximadamente a mesma variação, então a inclinação seria -1 aproximadamente, né? Aí a gente tem o quê? Que como a gente está reduzindo o Y, ΔY seria negativo. Essa razão, ΔY sobre ΔX, sempre vai ser um valor negativo. Por quê? Porque na medida que a gente estiver reduzindo um, vai estar aumentando o outro. Então a gente, nesse caso aí que eu estou considerando, o ΔY é negativo, eu estou diminuindo o Y, mas o ΔX é positivo. A gente poderia fazer a troca ao contrário também, só que aí a gente iria ter um ΔY positivo e um ΔX negativo. Mas então a inclinação da reta tangente à CPP é negativa, tá? E isso num ponto como A. Num ponto como o B, a inclinação da reta tangente à CPP é mais plana. Ela indica que a perda de produção de Y é pequena em relação ao ganho da produção do bem X, tá certo? E isso é devido à produtividade dos recursos. E num ponto como C, a mesma coisa ao contrário, né? O custo, a perda de produção do bem Y, tendo-se em vista produzir mais X, fica sendo grande. Para a gente retirar recursos da produção de Y, a gente vai perder muito da produção de Y e vai ganhar pouco da produção de X. Tá certo, gente? Mas enfim, a gente fica por aqui agora. Aí você dá uma olhada no gráfico e tenta entender a relação entre ΔY e ΔX, tá certo? Ficamos por aqui agora então. Valeu, tchau.